começar parabenizando o Nassif, né, por essa iniciativa das brasilianas, mais do que pela iniciativa das brasilianas, por esse desafio de enfrentar o novo. Eu acho que essa ideia de que a blogosfera vai trazer transformações fundamentais na forma de relacionamento da sociedade com a informação é um espaço sobre o qual nós temos refletido pouco. E certamente esta revolução está em marcha. Quem não percebê-la vai ficar para trás. E nós precisamos ser contemporâneos. A contemporaneidade exige essa atenção. E essa atenção e essa tensão. Eu acho que o Nassif é ainda uma das poucas vozes isoladas na sociedade brasileira que está procurando levantar essa nova maneira de levar a informação e, com isso, tentar fazer com que a gente caminhe do caos para um arranjo novo. E eu não tenho dúvida de que passa pela internet. A internet é um fenômeno excessivamente novo para a gente entendê-la. Ela começou aí no meados dos anos 90. Quando a gente fala de internet, de web, hoje parece que a gente está falando de uma coisa que as nossas avós já praticavam, né? E as nossas avós, para mandar recados, principalmente quando moravam no sítio, dependiam de um cavaleiro que passasse aqui e fosse naquela direção. Disse, olha, você vai lá, me leve aqui recado para fulano, né? Isto faz quanto? 60, 70 anos? Muito bem, agora nós estamos vivendo esta revolução, começou há 15 anos, no máximo 20 no Brasil. E a gente, já pouco humilde, acha que, né, estamos distantes disso. Temos que trabalhar muito para conseguir tirar a possibilidade de construção de uma sociedade melhor, que este tipo de instrumento tem potencial para permitir. Então, eu queria começar realçando isso e a importância que tem que a sociedade se assenhore desse processo. Nós nos assenhoremos desse processo. Aí vem esta questão da indústria farmacêutica que eu resolvi tirar aí da saúde desta história. Então fica muito complicado e vamos ficar só na indústria farmacêutica. É óbvio que tem a ver com saúde, mas eu vou me ater mais à questão da indústria. E aqui, a ideia da vocação para a pesquisa, já que existem outros temas. Eu acho que nós, nessa questão da indústria farmacêutica, que foi muito rápido na construção de uma pequena visão histórica, lá com a SEMI, na década de 70, com o DTEC, mas que eu acho que a gente tem que, às vezes, voltar, revisitar e recuperar, porque um dos problemas importantes que nós temos hoje em relação à indústria farmacêutica é, do ponto de vista da ação do Estado, a sua incapacidade para definir exatamente, ou a definir um pouco melhor, não exatamente, um pouco melhor, o que queremos. Nós, engraçado, pensem um pouco junto comigo, temos um monte de comos resolvidos, mas são comos sem o quês. Então, esta é uma questão fundamental, é uma questão de gestão, em última análise. Então, quando o Ministério parte para apoiar a existência de laboratórios oficiais de produção de medicamentos, ele está realizando um bom, porque é impossível que ele esteja querendo se comprometer com o quê? Porque o único o quê que teria lógica para este
como é substituir a produção por parte da indústria farmacêutica. Então, eu vou fazer uma indústria estatal para substituir a indústria farmacêutica. Por isso eu vou apoiar os 17, 18 laboratórios oficiais que existem no país. Isso é uma loucura, né? É a mesma coisa que imaginar que a rede de farmácias populares operadas pela Fiocruz vai substituir as 60 mil farmácias existentes no Brasil. Não vai. Então, aquele como não serve para nada. Não tem um o quê significativo. O hiperdia, diabetes, hipertensão, distribuído através da rede de farmácias privadas que são gerenciadas pelo Ministério da Saúde, esta tem um potencial imenso de alcançar o cidadão hipertenso e diabético na ponta da corda. Eu acho que eu queria começar com esta história absolutamente provocativa. Temos que pensar o desafio, quando nós falamos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, é deixar de fazer mais do mesmo. Como deixar de fazer mais do mesmo? E para isso nós temos que reconstruir o que nós chamamos de objetivo. O que é que o Estado, a universidade, a indústria tem que fazer para que nós consigamos ter um espaço na área da ciência, da tecnologia e da inovação em relação a medicamentos? Este é o desafio que nós temos que responder. Então, temos que desenvolver uma política. Hoje a nossa política está totalmente destroçada. A quantidade de recursos que nos próximos anos o Ministério pretende pôr em laboratórios oficiais é desastrosa. Porque os laboratórios oficiais não são capazes de dar a resposta que nós queremos no futuro. Os laboratórios oficiais nasceram num tempo que era um tempo que não existia conhecimento de farmacocinética que nós temos hoje. Naquele tempo, discutir farmacocinética era com a parte físico-química. Não tinha espectrofotômetro de absorção atômica, não tinha HPLC, não se identificava a molécula, não se identificava como ela circulava no organismo. E por sorte os nossos diagnósticos também não eram tão bons, portanto o efeito dos medicamentos tanto fazia. Agora isso mudou muito. As doenças ficaram mais graves e a nossa capacidade de identificar a gravidade também. E aí cada vez mais foi ficando mais difícil esta história da farmacocinética e da farmacodinâmica, porque quando nós estamos discutindo agora os biológicos, a farmacocinética não é suficiente para dar as respostas que nós estamos procurando. Nós temos que olhar para a farmacodinâmica. Nós temos que olhar para a eficácia final e segurança final do produto, porque eu já não consigo mais inferir-la através da farmacocinética como foi possível fazer com genérico. Este é um problema. Quando a Europa, a Inglaterra, fez os seus genéricos, fez sem farmacocinética. E lá se desenvolveu uma belíssima composição entre a produção de genéricos e a produção de produtos não genéricos, produtos ordinários. Quando chegou a vez do Brasil, a lei preparada por Eduardo Jorge no início dos anos 90 levava em conta o conhecimento existente então. Quando ela foi aprovada em 1999, o conhecimento era outro e exigia que nós fizéssemos os testes de bioequivalência, a farmacocinética. Por quê? Porque existia o conhecimento instalado.
Nós sempre chegamos na estação na hora que a passagem está mais cara. Mas nós temos que entender isso. Olha, não tem jeito, a passagem está mais cara. Quando a Argentina entrou na onda da biotecnologia, não se falava em farmacocinética e muito menos em farmacodinâmica. E a Argentina hoje está na nossa frente. Semelhantemente ao que aconteceu com alguns países asiáticos, embora eles também tenham outras vantagens. Suponho que fazer um produto biotecnológico na China seja menos contestável do que aqui no Brasil. E por isso existem vantagens. Hoje você comprar um produto biológico da China, já testado em bilhões de chineses, é muito mais tranquilo do que você desenvolver aqui no Brasil esse produto. Como tem acontecido. Nós temos que repensar o novo e pensar o que nós queremos. Na área da farmoquímica, é o que? Nós queremos fazer farmoquímica ou a gente perdeu o bonde da farmoquímica? Eu acho que nós não perdemos o bonde da farmoquímica. Agora, nós temos que fazer a farmoquímica relevante. Nós temos que sair da irrelevância do que nós fizemos no passado recente. E quando você olhava para as linhas de produção dos laboratórios oficiais, todos os produtos eram produtos de baixo valor agregado. Pegava o total da produção da FURG, era um monte de aspirina, de ácido acetil salicílico. Produtos de alto valor agregado não tinham. Eram comprados. Tem um equívoco. Eram farmácias de manipulação, mais do que tudo. Tanto é que não conseguiram, não tiveram capacidade para entrar no mercado de genéricos. Então, neste momento, em 2014, todos os produtos produzidos no Brasil, não sei se a Anvisa já retornou em relação a isso, retrocedeu, todos os produtos terão que ter prova de farmacocinética atualizada. Se esta condição continua, os laboratórios oficiais, certo, existem exceções, Farmanguinhos com certeza é uma exceção. Aqui a FURG em São Paulo com certeza é uma exceção. Mas o restante não é. Quer dizer, por que a Marinha, o Exército, a Aeronáutica tem que ter um laboratório num mundo globalizado, no tempo, e que produz aspirina, né? Não produz nada do outro mundo. No tempo que podia ser declarada a guerra e você não tinha fontes mundiais, etc., uma questão estratégica, você podia entender, mas hoje não, é burrice. É burrice ou falta de capacidade de enfrentar o mesmo. Nada é mais difícil do que enfrentar o mesmo. Nós temos que repensar isso. Na área de biológicos, e principalmente na área de imunobiológicos, nós temos que repensar nossa indústria estatal da área de imunobiológicos. Hoje se instalou um negócio interessantíssimo, que é uma competição entre Biomanguinhos e o Instituto Butantan. Não cabe. Não tem que haver competição entre duas empresas que são do mesmo dono. O dono das duas empresas é o Estado brasileiro. Pois são competidores. Da mesma maneira que é competidor o Butantan com a Hemobras. Não tem cabimento. Está errado. Falta objetivo. Falta um o quê? Nós estamos destruindo uma das poucas coisas que funcionava direitinho no Brasil, que era a nossa política de produção de imunobiológicos em cima de Farmanguinhos e Biomanguinhos, em cima de Biomanguinhos e do Butantan. Tecpar, FUNEG, e o laboratório que produz a BCG no Rio de Janeiro, que é um laboratório privado sem finalidade lucrativa, são, não existe.
Nós temos que concentrar em algumas coisas. O professor Isaías Rao transformou o Butantan em algo, um potencial imenso. Mas tem que ter política pública para isso. E não tem política pública. Teve até desenvolveu-se no Brasil uma política de convivência e relacionamento com as grandes multinacionais que participam dessa área da produção de imunobiológicos, particularmente iniciado com a Pasteur-Millier, depois a Sanofi, agora a Pfizer, Novartis, enfim, as empresas que têm produtos dessa área. Que é uma coisa que tudo tem o lado bom e tem o lado ruim. Dependendo do lado onde você esteja, você vai enxergar um ou outro que é triste, mas é assim. Então, existe o lado bom e o lado ruim dessas associações de transferência de tecnologia, existe transferência de tecnologia, mas também pode haver uma amortização da sua capacidade de buscar mais o novo. Para isso, existe inteligência nossa, que nós não estamos desenvolvendo. O caminho dos imunobiológicos é um caminho errático. Vai quem conseguir mais favores das fontes financiadoras e dos instrumentos de gestão de ciência e tecnologia do governo federal. É um absurdo. Nós estamos vivendo isso. Eu sou membro do conselho da fundação, do conselho curador da Fundação e do Instituto Butantan. Além disso, acompanho essa história desde quando, em 1986, o governo do estado de São Paulo, através do Butantan, absorveu os restos de uma multinacional que resolveu sair do Brasil, e o Butantan começou a se transformar num grande produtor de vacinas. Então, nós temos que repensar os nossos OQs. A sociedade brasileira, o Ministério da Saúde, tem que repensar os nossos OQs, para depois construirmos um como. E nessa construção tem que ter uma regra de saída. Não pode ser xenófobo. É proibido ser xenófobo. Né? Então, quando nós olhamos lá na CONEP, o item número 8 daqueles produtos que tem que ser analisados, as pesquisas que têm que ser analisadas pela CONEP, o item número 8 é pesquisa financiada desde o exterior. Se for uma pesquisa financiada dentro do país, não precisa da CONEP. Se for do exterior, precisa da CONEP. Por quê? Porque a gente sempre lembra do exemplo da Nestlé na África. Como se a sociedade ainda fosse daquele jeito. É óbvio que sem Estado se instala a barbárie. E tem que existir Estado para que a barbárie não se instale. Para que não se repita o que aconteceu na África. A história do jardineiro fiel, uma multinacional, e aqueles produtos que estavam sendo testados, é real. Tem que haver Estado, tem que haver CONEP, tem que haver Anvisa, tem que haver tudo isso. Agora, se a nossa biotecnologia, principalmente na área agrícola, ainda estivesse o mesmo modelo de CTN-Bio que estava no final do governo Fernando Henrique Cardoso, o Brasil hoje no campo estaria ou paralisado ou todo ilegal. Foi a transformação da CTN-Bio numa estrutura mais moderna e contemporânea que permitiu que se absorvesse para o bem e para o mal, dependendo de como se olhe, de maneira mais consentânea com o que acontece nesse mundo globalizado, a tecnologia de produção através de biotecnologia no campo. Então, a ideia é pensar uma política para a área da farmoquímica, embora isso signifique discutir com os mercados da China e da Índia. O que os mercados da China e da Índia têm? Tem escala, que nós não temos nem nunca vamos ter daquele tamanho.
Então nós temos que ter muita certeza das apostas que nós queremos fazer nessa área da farmoquímica. Como bem disse o Weine, nós destruímos a nossa farmoquímica no início dos anos 90. Temos que repensar, e aqui eu acho que este é o trem que está parado na estação, a área da biotecnologia, com grande dependência dos aspectos de funcionamento do Estado. A área da biotecnologia depende de regulação e depende de indução. Se nós não regularmos de maneira adequada e não induzirmos de maneira adequada, já perderemos este trem da biotecnologia também. Aí a área de imunobiológicos, a área de sangue, que é uma indústria importante e que tem que ser compreendida, né? O grande problema é que a gente não compreende essas coisas. E a área, eu acho que existe um espaço muito grande também para a nossa área de produtos naturais. O Brasil tem uma riqueza natural, tem aí um pedacinho que foi pesquisado por algumas dessas empresas, a Axê tirou a Cheflan daí, mas nós temos aí um capítulo imenso. O pessoal lá de Santa Catarina tem uma experiência importante com isso, na Universidade Federal de Santa Catarina. Calixto trabalhou muito com isso. Existem alguns focos no Brasil que têm que ser incentivados. A Universidade Federal da Paraíba tem um grupo muito bom que trabalhou muito com fito. Precisa ser só estimulado a trabalhar mais, porque aí certamente existe um manancial imenso nacional, onde nós temos possibilidade de achar importantes produtos. Então, se nós desenharmos uma política, nós podemos pensar nos comos, nas estratégias. E aí as estratégias têm pelo menos 5 conjuntos. O marco regulatório. Temos que repensar o marco regulatório. Esse repensar o marco regulatório está muito amarrado com a forma de acompanhamento da execução desse marco regulatório. Então, se eu faço um marco regulatório para biotecnológicos, quem opera esse marco regulatório é a agência reguladora, provavelmente a Anvisa. Como ela acompanha a execução desse marco regulatório junto com a indústria, de tal forma que a indústria não faça investimentos que sejam desnecessários. Então, você tem que fazer um acompanhamento junto com a indústria no desenvolvimento de cópias ou de novos produtos. É quase uma consultoria. Eu acho que a agência tem que fazer esse acompanhamento, consultoria para o desenvolvimento de novos produtos ou para o desenvolvimento de cópias de alto valor agregado, que nós temos que desenvolver para aumentar a possibilidade de acesso desses produtos. Então, primeiro, marco regulatório; segundo, forma de acompanhamento e execução. Tem que ter gente que enxergue além um pouquinho do mercado farmacêutico. Tem que ter gente que consiga enxergar o futuro do Brasil, não o futuro da indústria farmacêutica só, o futuro de um medicamento, o futuro de uma doença. Tem que ter gente que tenha visão para acompanhar isso. Isso é uma coisa que tem faltado à Anvisa e ao Estado brasileiro nos últimos anos, ou talvez tenha faltado há mais tempo. Não? Terceira questão da metrologia. Absolutamente ignorante. Quem já ouviu falar em metrologia aqui? Quem já ouviu falar da rede de laboratórios de saúde pública do Brasil? A rede de laboratórios de saúde pública do Brasil é a rede de metrologia da indústria farmacêutica brasileira. Análises fiscais só podem ser feitas em laboratórios de saúde pública. Estão totalmente desaparelhados. E o Inmetro, nesta área, não se mete, porque chegou à conclusão
E como não existe investimento, não vale a pena nem tentar. Então, quem vem tentando conduzir esta área da metrologia é a Anvisa, sem ter a competência legal para isso. Então, temos que reforçar e rever, principalmente se parte do que nós vamos produzir aqui, ou for para fora, sem metrologia não vai. Sem medida não vai. Essa questão da metrologia é crítica. E nós, de novo, estamos cometendo o erro que nós cometemos desde sempre. O que é feito pelo Estado não funciona, mas é bom. O que é feito pela iniciativa privada é bom, mas tem lucro. E lucro é pecado mortal, portanto tem que ser feito pelo Estado. Está errado. Tem que ser feito por quem mais competente for na sociedade para fazer, controlado pelo Estado, regulado pelo Estado. Temos que formar mais doutores. Falta massa crítica. Falta massa crítica. Né? Então nós temos que aumentar a produção de doutores e mestres. E para isso também tem que criar a regulação do Estado. É fundamental que essa regulação consiga acompanhar essa demanda por massa crítica. Nós só vamos ter doutores na indústria privada, e a indústria privada só inovará se tiver doutores. Se houver massa suficiente para conseguir contaminar a indústria. E temos que aprender a trabalhar em boas práticas temos que disseminar a ideia de boas práticas Quantos cursos existem no Brasil de boas práticas de pesquisa clínica? 1, 2. Sem boas práticas de pesquisa não se faz desenvolvimento. Nós temos que aumentar, tem que haver um esforço importante na criação de profissionais que saibam o que são as boas práticas clínicas, as boas práticas de pesquisa. Isso é um movimento que a Europa está fazendo agora, formar milhares de novos pesquisadores que saibam utilizar as boas práticas. Tem que haver indução, aí sim o Estado tem que induzir de forma mais ou menos articulada. Né? Aquilo que o Malan falava, que o negócio é o mercado, como lembrou aqui o Wayne, é uma bobagem. Nos Estados Unidos, o país mais liberal do mundo, quem financia a pesquisa básica nos Estados Unidos é o governo, é o Estado, através do NIH. É o Estado que faz isso. Com políticas, com desenho de políticas. Não é ao azar. Então, a CNPq, FINEP e as FAPs, quantas FAPs nós temos? Funcionantes tem a de São Paulo, que é fundamental, que é um exemplo de FAP, na medida em que tem um gasto para a sua própria máquina muito pequeno em relação ao que ela coloca. Tem a do Rio, a de Minas e a do Rio Grande do Sul. Eu não ouvi falar mais de nenhuma, muita outra FAP. Eu não sou do ramo, então posso estar cometendo mais um pecado dentre tantos outros que estou cometendo aqui agora, né? O que fazer com as empresas, com as indústrias estatais? Tem que fechar as indústrias estatais. Tem que manter PUR, tem que manter Farmanguinhos e dar-lhes capacidade de ser o ponto de desenvolvimento do novo numa política, por exemplo, como a política de tratamento dos pacientes com AIDS. Nós temos que pensar a assistência farmacêutica pensando a indústria também. Então, o que é novo? O novo é pensar a assistência farmacêutica pensando também a atividade econômica que dá vazão à assistência farmacêutica para que a gente possa ter uma política de saúde mais inclusiva. Sem dar remédio para hipertensão e diabetes, nós não vamos enfrentar o problema da hipertensão e diabetes, que faz com que 35% da mortalidade brasileira seja das doenças cardiovasculares.
Então, este caminho é um caminho que nós temos que desenvolver. Eu reafirmo, eu acho que nós temos que pensar o novo, deixar o velho para depois, tirar o velho da gente. Muito obrigado. Belas provocações, eu acho que o papel fundamental, uma das reconstruções que a gente vai ter que fazer no âmbito da informação e da mídia é a reconstrução da crítica. E a crítica é a chamada crítica consistente, aí, em cima de pontos relevantes. Aqui foram colocadas duas posições, ressaltado aí o trabalho da Famanguinhos também pelo Messina. Eu queria ver inicialmente do Heine, que analisasse essa questão do potencial dos laboratórios. Qual o espaço que se vê para os laboratórios? Bom, eu vou cometer aqui uma ousadia, que é cair na provocação do Dr. Gonçalo e atualizá-lo em alguns aspectos, né? Eu acho que ele mesmo já colocou aqui que talvez ele estando fora da área esse tempo, se desatualizou-se. Então, por exemplo, o que está dado? Os laboratórios oficiais, desde a sua institucionalização, a partir lá dos anos 70 com a SEMI, já tem esse seu cerne de apoio à assistência farmacêutica básica. É óbvio que o mundo muda. É óbvio que isso vai acontecer como outras indústrias feneceram, outras surgiram e você vai evoluir e cada um vai desempenhar seu papel. Acho que cabe uma discussão, que já está tendo, da diminuição dessa rede. Mas dizer que essa rede não tem o quê é não conhecê-la, né? A assistência farmacêutica se estabeleceu através dos laboratórios oficiais naquele momento que os kits eram centralizados e a distribuição se deu, até que houve uma mudança nos anos 90 do piso de atenção farmacêutica básica pelo ministro Serra. A partir dali, outro desenho se impôs para os laboratórios oficiais e eles vieram buscando, por ausência de uma política, até encontrá-los agora na parceria de desenvolvimento produtivo, onde os produtos são de alto valor agregado. E onde a lógica da parceria é que a farmoquímica desenvolva os insumos no Brasil para exatamente esses produtos. Não se está fazendo uma política para que haja no Brasil um parque para produzir ácido acetil salicílico. E sim, hoje, por exemplo, Famanguinhos, o LAFEP, a FUNET, a FURB, né, estão todos trabalhando na lógica de insumos importantes, como no caso dos antipsicóticos para o LAFEP, no caso do tenofovir da FUNET, no caso do tacrolimo em Famanguinhos. Então, quer dizer, a ideia dos investimentos que o Ministério da Saúde coloca no PROCIS, eu tenho que discordar do Dr. Vecina. Não é um absurdo, é exatamente naquilo que ele está colocando, que é investir no que nós estamos chamando de boas práticas nos laboratórios oficiais, né? E não é verdade que a gente não tenha se preocupado com farmacocinética ou qualquer outro estudo que esteja ligado à biodisponibilidade. O problema da entrada ou não entrada nos laboratórios oficiais no mercado de genérico foi pela colocação da lei e pela 8666. Né? A legislação de genérico impõe que eu defina qual é o meu fornecedor. E eu não posso definir qual é o meu fornecedor quando eu tenho uma lei de licitação. Todos os nossos produtos, né, se puderem ser submetidos à biodisponibilidade, serão. E, por exemplo, no caso do Efavirenz, que foi resultado da licença compulsória, como todos os outros das PDPs que estão sendo desenvolvidas pelos laboratórios oficiais, FUNET, LAFEP, FURB, IVB e Famanguinhos, todos esses passam por testes de biodisponibilidade. Então, não estamos fora disso. Ele tem toda a razão ao dizer que a gente está pagando a passagem mais cara, é verdade. Né? Por isso, não sei, há uma discussão até de se devemos ou não trabalhar com mecanismos indianos, porque se tem uma suspeição de que há uma facilitação desses testes lá, desde a condição até o que se paga ao chamado voluntário sadio. Né? Então, isso explica essa colocação hoje. A ideia dos produtos naturais, eu acho que os laboratórios pouco aproveitam, porque a gente efetivamente tem aquilo que eu coloquei como desafio, a necessidade de responder se essa biblioteca de extratos, de moléculas, de tudo estão aí, efetivamente tem resultados. A gente para nesse espaço.
né? Temos vários setores, com todo respeito a Santa Catarina e Paraíba, tem vários outros grupos de produtos naturais, produzindo em resposta à Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitomedicamentos. Mas a gente não consegue passar dessa barreira que, infelizmente, o Acheflan e o Bios, que é o outro do Hebron, conseguiram superar. Mas se superaram por quê? São de uso tópico, quer dizer, tem uma necessidade de requerimento de testes clínicos que ainda são menores do que necessariamente você desenvolver uma droga, por exemplo, para uso oral. Acho que isso é fundamental, quer dizer, assim, eu acho que está colocado, acho que hoje é verdade. Não há mais essa preocupação, pelo menos que eu vejo do ponto de vista dos laboratórios oficiais e da política pública. Essa xenofobia, a ideia de que lucro é pecado é verdade, a gente está fugindo disso. O que a gente está preocupado é, obviamente, de uma posição soberana da indústria nacional frente às indústrias multinacionais, que a gente sabe isso, que cada um defende o seu interesse, obviamente. Então, é só para que haja posicionamentos das duas indústrias. E, claramente, o papel de indução do Estado está posto, né? A assistência farmacêutica foi pensada, assim como o doutor Lucino é muito crítico, a rede que a Fiocruz administra das 600 farmácias, ela possibilitou o desenho e o aproveitamento dela para essa rede ampliada, que é verdade, tem muito mais capilaridade. Hoje a gente tem aproximadamente 20 mil unidades privadas vinculadas ao programa. Aqui tem farmácia popular, com subsídio 100% para alguns itens de hipertensão e diabetes, que nós precisamos ampliar. Ele tem mostrado claramente que isso é fundamental, né? E na questão do marco regulatório, a sugestão levantada, ela já está em aplicação. A Anvisa já faz, através das moléculas que vão ser introduzidas como novidade, que nós chamamos de Comitê Técnico Regulatório, o que permite que haja, desde o início do registro nas parcerias, o acompanhamento para que a gente não se perca exatamente na hora dos desenhos, dos testes, das medições. A gente viveu isso numa parceria que, por falta exatamente dessa confluência, a gente acabou perdendo um ano para a introdução do produto no mercado. Então, eu queria só fechar esses detalhes, porque acho que é provocativo, eu concordo completamente, acho que não há uma verdade absoluta, até porque isso vai depender muito da dinâmica e dos contextos a cada momento, por exemplo, o papel dos laboratórios oficiais, mas colocando claramente que hoje, esse que eu queria reafirmar está dado, não está só centrado em Farmanguinhos e a FURB, por mais que sejam dois laboratórios importantes, e que a gente tem hoje diante de nós essa possibilidade de redesenho de uma política industrial que vai nos permitir, obviamente, olhar nichos. Não dá para querer fazer tudo de todos os tipos, de todas as áreas, porque nós não temos, obviamente, essa condição em nenhum mercado, nenhuma indústria, em nenhum país faz com esse desenho, né? E, obviamente, se preocupando, é claro, com o fornecimento nacional. A gente sempre brinca, diz que o dia que a China e a Índia fizeram um SUS, a gente vai ter sérios problemas de fornecimento de insumos e de medicamentos, porque apesar de ter lá uma grande escala, o produto não é feito para aquela população, que ainda não tem o seu nível de assistência como nós temos aqui no país. E aí eu acho que é um aspecto importante para a nossa indústria, que ela já está buscando, que é a internacionalização. Essa ampliação de escala vai se dar não só olhando a população brasileira, mas olhando o mercado internacional também. Eu tenho uma dúvida aí que sim, me comete desde a questão dos genéricos e agora também. No começo dos anos 90, houve um incidente aqui em São Paulo com uma empresa, um pequeno laboratório na época aí, aliás, chamado Sanval. Houve um incidente aqui na Associação dos Advogados, eu fui tomar informações sobre o Sanval e era um esquema que atuava junto com esse país. Eu recebi até aviso para tomar cuidado. Então fiquei de olho nesse Sanval, que era uma empresa mais antiga lá, depois entrou um genro. Quando começou a questão dos genéricos, uma vez o Serra deu uma entrevista, não terceira importação de alguns insumos aí pela Sanval, até liguei para ele alertando. Depois eu vi em alguns encontros de municípios Sanval, depois aparece de volta o Sanval em problemas da Polícia Federal. Eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte: você tem um mundo aí nessa área de compras públicas, bem pulverizado, esse mundo, que vai ficar exposto agora, felizmente, com essa lei de transparência,
tudo mais. E a gente vê essa questão de fornecimentos a estados e municípios e União como uma área de uma economia totalmente cinza ainda. Aliás, se fosse pegar um pouco da capitalização aí das empresas de genéricos, a gente veria também que um fenômeno que ocorreu no centro-oeste, lá muito interessante, que é recursos do crime organizado vindo para a economia formal. No caso do Calixto Cachoeira, tipo, tem aquele comendador Arcanjo lá em Goiás, que também que ajudou na expansão da cultura de soja, né? O crime organizado aqui, quando esquenta dinheiro, ele passa a ser produtivo. Comendador é de Mato Grosso. Ah, de Mato Grosso, desculpe, nossa, estou comprometendo Goiás, né? Mato Grosso, efetivamente. E esse mundo não oficial, digamos assim, do setor farmacêutico, ele ainda carece, ainda é um mundo cinza, tem muito por desbravar, ou já tem algum controle maior aí? O problema do mundo cinza é que a tendência é que ele se torne uma parte oficial, porque essa é a função, é a lavagem de dinheiro. Então, lavanderias são lugares onde se pratica a limpeza, essa é a grande dificuldade. Né? Quer dizer, quando eu assisti à instalação da fábrica do Carlinhos Cachoeira, tive várias reuniões com a filha dele, que era responsável técnica lá pela fábrica, na época, no laboratório de Itapã. Né? Então, quer dizer, mas fazia tudo direitinho, entendeu? Eu acho que, sem sombra de dúvida, tem um instrumento que a Anvisa opera, que ela tem que regular de maneira mais adequada, que é a inspeção farmacêutica, ou seja, a garantia de boas práticas de fabricação. Este instrumento é o instrumento que é responsável pela separação de lados. Se a Anvisa for competente para fazer inspeção nas indústrias farmacêuticas, todas elas, e fechar as que não devem funcionar porque não têm boas práticas de fabricação, o Brasil ficará muito melhor. E em vez de ter 300 indústrias, vai ter no máximo 100. Porque a grande maioria das indústrias farmacêuticas brasileiras, seja de capital nacional, seja de capital estatal, não tem boas práticas de fabricação e não resistem a uma inspeção séria. O problema é que a inspeção tem problema, tem incapacidade para ir à frente. Essa coisa de Goiás, por exemplo, era um dos problemas. Né? Você tinha que ir junto com a equipe de Goiás, porque senão os problemas políticos locais se sobrepunham à agenda da vigilância sanitária. E isso acontece em vários outros locais do país também. Então, eu acho que o jeito de olhar para esse problema que você colocou é usar um instrumento da fiscalização sanitária no que diz respeito à inspeção de boas práticas de fabricação. Eu só queria destacar um outro, assim, corroborando totalmente o Dr. Vicino, acrescentar um outro detalhe que eu acho que é importante nesse mundo cinza, que é a área das falsificações. É um problema no mundo todo, não é só no Brasil. Então, quer dizer, além disso, além dessa área, dessa inspeção e de, claro, né, adotado aí a obrigatoriedade da certificação de boas práticas, a gente consegue superar. Então, esse é o problema. Mas veja, essa coisa das falsificações já foi muito falada. Então, quando você fala falsificação, você cria um clima que a imprensa dessa imprensa acaba retransmitindo esse clima, que é um clima idiota. Se existisse uma indústria de falsificação do tamanho que parece que existe uma indústria de falsificação de dinheiro, por exemplo, nós teríamos. Mas é que na maior parte das vezes, o que a gente chama de um produto falsificado é um produto ilegal. Não é um produto, não é uma fraude no sentido de fazer comprimido de farinha. É um produto que não passou pelo sistema regulatório, geralmente nessa área dos fitoterápicos, dos produtos
Então, precisa tomar cuidado quando você fala produto falsificado, e a leitura que a imprensa, aí ela faz questão de ser leiga mesmo, né? Está uma baderna, todo mundo falsifica, não é isso, né? O problema é outro, é um problema de legalidade, e aí esse problema de legalidade o Estado brasileiro de fato enfrenta do jeito que a gente vê, né? Quanto de CD falso na cidade tem, é o mesmo problema. E nós não estamos dando a atenção brasileira, não está dando uma adequada atenção. Bom, então está aberto para as perguntas. Já que está aberta aí as provocações, uma coisa que eu particularmente não consigo entender, que em todos os segmentos da economia, no mundo todo, há risco de atividade econômica. Resolvi abrir uma fábrica de automóveis. A Toyota vai lançar um novo carro, ela faz os investimentos em tecnologia dela lá e o carro vem para o mercado, em que pese que aqui seja muito caro no Brasil, mas o risco da atividade econômica do carro dar certo ou não é da Toyota. E assim em outros segmentos, celulares, pegar o celular aqui, a Samsung fez esse celular, se ele der certo ou não, se der certo, ótimo, se der prejuízo, pelo menos da Samsung. Por que na indústria farmacêutica o risco da atividade econômica não existe? A indústria farmacêutica cobra do consumidor todo o risco. Eu não consigo entender isso, porque todas, a pesquisa é muito cara. Ok, a pesquisa é cara mesmo, mas isso faz parte do risco, não é? Então a gente observa que o time, quem produz versus o time da sociedade é muito desconectado na indústria farmacêutica. Nós estamos agora vendo, eu estou Vecina administra muitos principais hospitais do país, é completamente diferente de um hospital administrado pelo SUS, ou um hospital que seja grande, um hospital de restauração em Recife, é completamente diferente. O que tem de novo, de mais de ponta, imediatamente é incorporado no hospital que o Dr. Gonçalo administra. E isso depois é cascateado para o sistema do SUS. E está sendo cascateado através de judicialização da saúde. Então, muitos dos recursos da saúde hoje são gastos em prefeituras, governos estaduais e no governo federal através de ações judiciais. Então, por quê? A indústria pesquisou, gastou, investiu, ok, é bom para a sociedade como um todo, está curando as doenças, mas a gente nota que a pesquisa e a inovação da indústria farmacêutica mundial está focada em doenças de baixa prevalência. E se cobra muito alto da sociedade. Eu queria, se o senhor pudesse me ajudar a entender por que em vários setores o risco da atividade econômica é do setor que está desenvolvendo, e no caso da indústria farmacêutica ele é socializado. Então, o custo é socializado, certo? O lucro é privatizado nesse caso. E eu não estou aqui fazendo juízo de valor político, mas é o que ocorre. A gente observa isso na linha do tempo, em todos os laboratórios. Então, são empresas que desenvolvem os produtos, cobram bastante caro por eles e distribuem o custo desse produto, dos fracassos e tal, com toda a sociedade, mas o lucro não. Então, assim, eu acho que há os compassos. Eu queria só acrescentar uma dúvida também. Em vários cenários que fizemos lá atrás, sempre vinha essa história de qualquer medicamento, o custo de desenvolvimento na casa de $1 bilhão. Isso aí procede ou é uma barreira de entrada aí para... Eu acho que é um número mágico, porque eu escuto isso tem 15 anos. É 1 bilhão, e parece que não tem inflação, não acontece nada no mundo, porque há 15 anos eu escuto que é $1 bilhão para produzir um produto novo. Parece que não existe diferença de um produto de alta tecnologia para um de menos, tudo é 1 bilhão. É estranho isso daqui. Era menos, aí subiu para 1 bilhão. Já foi 800 milhões. Eu realmente acho que esses assuntos, eles são um jogo de pesos e contrapesos. É óbvio que existem interesses da indústria inovadora e existem interesses da sociedade. A regulação desses interesses é um jogo de força, em que a sociedade mais estruturada consegue jogar melhor esse jogo do que a sociedade menos estruturada. O Brasil reintroduziu o controle de preços de medicamentos, aqui o Pedro está aqui na área de medicamentos, exclusivamente.
A indústria, é óbvio, foi contra essa reintrodução. Agora, vários países desenvolvidos, para produtos novos, têm uma política de controle do preço de entrada do medicamento no mercado. Então, são sinais dessa ação do Estado na regulação desse jogo de pesos e contrapesos. O que eu acho é que nós temos que amadurecer cada vez mais a nossa sociedade para fazer frente a essas necessidades de você estabelecer um jogo civilizado entre quem desenvolve e deve ter estímulos ao desenvolvimento e quem consome, que deve poder consumir. Então, o medicamento, ele tem 4 atributos: a eficácia, a segurança, a qualidade e o acesso. O acesso sempre é esquecido nas sociedades menos desenvolvidas. Então a gente regula as outras 3 coisas. Nós temos que regular também o acesso. E aí é da capacidade da sociedade desenvolver instrumentos, como pode ser no limite o licenciamento compulsório de uma patente, desde que o Estado tenha a capacidade de substituir a indústria na produção daquele produto e assim estabelecer esse jogo de pesos e contrapesos que seja um sinal do nível de civilização que essa sociedade tem. Flávio, eu acho que tem um outro problema que é a característica da indústria, né? E aí, de certa maneira, essa coisa da indústria farmacêutica ser inelástica ao preço cria essa vantagem. Esse número é um número quântico mesmo. A gente já viu vários números de discussão, isso vai variar de condições de país para país, mas você vê claramente que isso que o Dr. Vecina acabou de colocar. Se nós não tivermos uma grande capacidade de regulação do Estado, seja ela econômica, né, ou mesmo de aspectos técnicos, a indústria vai fazer a maximização do seu lucro onde você der chance. Isso vai ser na Samsung, na Kia e vai ser também na indústria farmacêutica. Claro que nessas outras 2 anteriores, como ela é elástica ao preço, eu posso trocar o meu tablet e concorrer com outro. Se descobrir que o antipertensivo é bom, vai todo mundo para lá, você não vai conseguir fugir disso. Então, acho que a gente tem que fortalecer esse papel do Estado para que a gente possa buscar condições de minimizar preço. A indústria buscou isso através dos chamados preços locais, né? E você vê que hoje o preço para países chamados de renda média é um, de baixa renda é outro. O Brasil, inclusive, teve essa discussão, por exemplo, do fato de que não ter podido ter acesso às patentes liberadas, porque foi considerado como um país de renda média e por isso não precisaria ter acesso a essa patente, teria que se desenvolver. Tudo isso vai acontecendo, né? Como o doutor Vecina acabou de colocar, por exemplo, a Malásia acabou de fazer 5 licenciamentos compulsórios. Trabalhou, mas aí o nível de retaliação pode ser em função do mercado. Então é mesmo um jogo de peso e que aí a gente tem que ter, evidentemente, um Estado forte para poder fazer regulação. Eu queria só chamar a atenção para um ponto importante da regulação, que um dos pontos centrais é essa questão da publicidade de medicamentos. Isso aí tem sido driblado aí. Recentemente teve uma capa da Veja, uma coisa indecente. Foi aquela capa sugerindo que um determinado remédio para diabetes era bom para emagrecimento. Logo em seguida, uma outra capa dizendo que pessoas que crescem no centímetro e meio têm diferença no sucesso de vida e tudo. E, coincidentemente, o laboratório que vende remédios para crescimento é o mesmo que vende remédios para diabetes. Então, essa questão da publicidade disfarçada em forma de matérias aí é algo que a Anvisa tem que abrir os olhos também, porque esse é um abuso reiterado que tem sido cometido. Meu nome é Gilberto Soares, eu trabalho na FINEP, no Rio de Janeiro, que é uma agência, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Gostaria inicialmente de parabenizar a CIF por esse tipo de evento, envolvendo questões da indústria farmacêutica, e o título é bem desafiador, só pelos aspectos que foram colocados aqui, que abrangem apenas,
digamos assim, uma pequena parte do tamanho desse desafio. E gostaria também de comunicar o seguinte: numa decisão recente dentro da FINEP, foi criado um departamento que chama-se Departamento do Complexo da Saúde, TECS. Esse departamento ele vai se envolver diretamente com as questões que são previstas dentro do que é o Plano Brasil Maior, que é consequência de desdobramento de políticas industriais anteriores, e tem a FINEP tem um forte envolvimento já de algum tempo, não só por ser um agente integrante do governo federal, um agente de eventos financeiro, com o Ministério da Saúde e com o BNDES. Essas articulações vão permitir que a gente possa promover algumas coisas para tentar superar algo que o Raine colocou aqui a princípio. E aí, Nassif, eu sou conhecido muito por falar longamente, eu vou me reduzir bastante nisso. Mas, como o Raine colocou, eu gosto muito da história. Eu sou médico de formação, imunopatologista. Tive a felicidade de conhecer algumas pessoas envolvidas na área farmacêutica e dirigi o Instituto Vital Brasil no período dos anos 80, 83 e 87. Vivi parte da crise dos imunobiológicos, quando do fechamento da empresa a qual a Vecina fez menção, que foi o Sintex, e que resultou numa crise muito importante nos anos 80 sobre o fornecimento de soro antiofídico, etc. Então, parte dessa história eu venho acompanhando na trajetória que fiz. Já estou na estrada há algum tempo. E para dizer da complexidade disso e tentar concentrar as coisas, o que nós vivemos como um gancho para a história é algo como na vida da gente nós viemos conduzindo a nossa vida ao longo desde que nós nascemos. E a questão da indústria farmacêutica nacional em particular, o problema que a gente vive hoje é consequência de um sistema, de uma coisa multifatorial, que envolve geopolítica, envolve a economia como um todo, questões macroeconômicas, microeconômicas, a estruturação desse setor, como é que ele foi feito ao longo da sua criação, do seu surgimento, no final do século XIX, no início do século XX, a consolidação que se fez no período entre as duas guerras, o que significou a consciência dos segredos que estavam envolvidos na parte da indústria química que derivou para a indústria farmacêutica. Eu vou comentar alguns aspectos da história que passaram a ser segredos. Por exemplo, havia já as tentativas de experimentação de determinados medicamentos para que os pilotos conseguissem superar os baixos níveis de oxigênio em alturas maiores dos seus bombardeiros, que ficassem longe da artilharia antiaérea. Tudo isso foi sendo acumulado no momento em que o Brasil estava realmente muito afastado desse mundo. Nós pagamos hoje o preço de muitas coisas, de inconsequência de falta de políticas de médio e longo prazo, política industrial, de questões de formação de recurso humano. Aqui não foi comentado também um aspecto, e não quero entrar no mérito maior dela, mas não soubemos aproveitar o período em que nós não tínhamos, digamos assim, uma obediência à questão da patente, coisa que a China se prolongou, não foi além da gente. E aí isso aí é um mundo que eu gostaria de parar por aqui para apenas comentar o seguinte. Há que ter um olhar diferente para isso. Tanto Vecina como Raine colocaram coisas que evidentemente servem para reflexões nesse complexo de problemas que a gente vive no setor farmacêutico. No caso da FINEP, por força dessas experiências, de conversas com o Ministério, com outros agentes públicos e com o setor privado, nós estamos tentando focar e dentre os focos de coisas que foram sempre absolutamente críticas para a gente. Boas práticas. Temos que exigir nos nossos projetos que os executores efetivamente se comprometam com a questão de boas práticas de laboratório e de produção. Os ensaios clínicos feitos com protocolos capazes de enfrentar o regulatório externo.
Os ensaios pré-clínicos no qual a FINEP, junto com o Ministério da Saúde, vem apostando pelo menos em 5 instituições, e uma delas recentemente resolveu, a FINEP, com o Ministério da Saúde, resolveu concentrar, me permita adiantar isso, Kevin, não sei se ia falar sobre isso, sobre uma coisa crítica que são os ensaios pré-clínicos. Não há domínio sobre um conjunto de técnicas que são necessárias para o Brasil colocar não só a melhor qualidade em seus produtos no país, mas também se candidatar a ganhar mercado externo. Nós não conseguiremos validar os nossos laudos frente às exigências regulatórias externas, que por si só também não fazem apenas para proteger as suas sociedades. Há também barreiras com isso. Quer dizer, quando há uma exigência nova lá fora, em termo regulatório, às vezes já é para fazer a barreira da entrada de um novo entrante naquele mercado. Enfim, muito obrigado por ter dado essa oportunidade, Nancy, por ter colocado a FINEP, o que a gente pretende fazer com a política dentro dessa área do DEX. E finalizo isso. É multifatorial. Tem que saber a história disso aí tudo, como é que surgiu o ADSEMI, o que aconteceu no ADSEMI, o que aconteceu com o genérico, etc. E alguém tem que reunir isso e tentar não errar mais. Podemos ter novos erros, isso é pacífico. Agora, repetir erros do passado. E para finalizar, que história é isso? Quando a gente fala de biotecnologia, eu comentava isso recentemente numa reunião com um desses grupos que vai fazer a indústria. Então, são entrantes aí na área de biotecnologia. Quando eu fui para a FINEP, eu fui coordenador de biotecnologia. Nos anos 80, a FINEP financiou parte do desenvolvimento, a parte mais crítica do desenvolvimento da Biobras. Nós fizemos engenharia, aplicação de biologia molecular e engenharia genética para uma insulina humanizada. Nos anos 80. E perdemos isso. Muito obrigado pelo depoimento. Eu tenho nos guardados do meu pai um caderninho, um livrinho assim, no começo do século, ele deve ter ganhado de alguém lá, que mostrava a venda de insumos em farmácia da França. Como é que você podia importar aqueles insumos? E tem algumas fotos dele com o pessoal do Laboratório Douglas, Laboratório Moura Brasil e tudo, que num período que se achava que podia ter uma... E ele era cronista da Gazeta de Farmácia, então um dia ele mostrou como que ele viajava o mundo com os filhos. Ele falou, isso aqui é a parte dos laboratórios franceses, isso aqui é a parte dos laboratórios suíços. É uma história muito desconectada, assim, com muitas interrupções, mas que a gente espera que, com o avanço aí das informações, das sistematizações, possa ter uma continuidade. Então, eu sou convidado para colaborar na nossa sala de indústria farmacêutica. Bom, queria agradecer muito aos dois expositores. Acho que tivemos aqui muita riqueza de informação de lado a lado, aí, ângulos diversos e ângulos complementares sobre esse futuro aí do setor farmacêutico. Agradeço aos dois, então. Muito obrigado.